Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal do Nino Brau Júnior. Então vamos começar mais uma videoaula de Visual Basic e hoje nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou dar um play aqui para vocês entenderem. Então nós temos aqui uma ferramenta chamada Backup, onde nós fazemos o backup. Eu vou botar aqui em C2 ponto, veja que a data de hoje é dia 20 de 12 de 2020. Se eu clicar em Backup, ele vai fazer o que? Vai copiar todo o meu banco de dados, as coisas essenciais para backup. Vai dar ok, né? Vai concluir. No C2 ponto, ele criou uma pasta com a data de hoje, né? 20 de 12 de 2020, né? E aí temos aqui todo o conteúdo salvo que é para backup. Para fazer a restauração, a gente tem que selecionar isso, recortar e copiar na pasta de destino de forma manual. Então agora o sistema ele vai poder fazer isso aí pra gente, né? Fica mais fácil. Eu vou colocar uma pasta aqui como pasta teste. Para usar um comando, que é um comando de copiar e colar, né? Eu vou pegar um botão, vou dar o nome desse botão aqui, ó. O nome dele do Caption é restaurar, certo? E aí eu vou pegar aqui em cima no Caption, vou colocar um CMD restaurar, certo? Então tem um botãozinho restaurar, quando eu clicar nesse evento, ele vai ter que fazer o que? Copiar e colar o conteúdo que a gente precisa. A gente vai fazer o seguinte, primeiramente criar uma variável din FSO. O que eu fiz com esse comando? Eu criei um objeto, né, chamado FSO. Esse objeto, ele poderia ser um outro nome aqui, tá? Ele significa Folder System Object. Esse objeto, eu tenho que instanciar ele. Então para isso eu vou colocar set FSO, poderia ser um outro nome aqui em cima, mas aí teria que mudar aqui embaixo também. É igual. Então aqui eu crio o objeto e instancio ele para que ele possa ser um objeto válido, né, no nosso sistema. Vocês devem conhecer o comando copy in file. A gente faz a cópia do arquivo, né? E a sintaxe é origem, vírgula, destino, correto? Colocar aqui o FSO atrás e vamos botar um ponto, que é o objeto que nós instanciamos. Colocar também vírgula. Aqui nós temos uma expressão que booleana, que é verdadeiro ou falso. Eu vou pegar aqui primeiramente o dado de origem. Eu criei uma pasta aqui, é um backup vazio, e essa pasta é um backup que tem um conteúdo. Olha só, nós vamos restaurar esse conteúdo aqui e vou colocar na pasta chamada teste, certo? Esse arquivo aqui, essa pasta, ó, c2.teste, eu vou copiar ela e vou colocar ela aqui, ó. Eu copiei a nossa origem, que é essa pasta, todo o conteúdo que tem nessa pasta, e agora eu vou colocar no destino. Qual é o destino? O destino é c2.tecútil. Vou copiar e vou colar aqui ao destino. Bom, a expressão booleana, ela funciona da seguinte maneira: false não vai sobrescrever o arquivo. Se eu colocar true, se o arquivo já existir, ela vai sobrescrever o arquivo, entendeu? Então vamos deixar true. Isso aqui é só a pasta, eu tenho que colocar barra asterístico. Isso aqui vai fazer com que eu copie dentro dessa pasta o diretório dela, tudo que tiver lá dentro. E aí eu vou pegar tudo que tiver lá dentro e vou jogar dentro da pasta c2.tecútil. Salvar, vamos ver, restaurar, colocar restaurar. Pronto, aparentemente foi restaurado. Se foi restaurado, né, eu não coloquei mensagem nenhuma, mas vai aparecer aqui quando eu vim aqui em cadastro de cliente. Olha só, meus clientes já estão lá no local, né? Interessante também, ó, eu vou vir aqui na própria pasta da Tecútil e vou deletar a pasta do banco de dados. Então eu tô com o Tecútil aberto aqui, vou vir aqui, vou em restaurar dados. Quando eu clicar em restaurar, ele vai o banco de dados que eu deletei. Então, restaurar, pronto. O arquivo em si, ele já coloca e sobrescreve, tá? Mas o arquivo ele não vai ficar sempre ali na pasta teste. Eu preciso informar para ele qual é a origem do arquivo. Eu vou usar uma ferramenta chamada driver, certo? E vou usar essa ferramenta chamada dir, certo? A ferramenta driver ele vai selecionar a unidade de disco e a ferramenta dir vai selecionar as pastas, né? Quando eu seleciono outro diretório, aqui não muda, tá vendo? E dá até erro, ó, certo? Bom, então o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Primeiramente, eu vou clicar duas vezes aqui e eu vou ter que informar o seguinte, que quando eu mudar esse diretório, o meu dir1 ele vai ser igual a path no meu driver 1. Quando eu der um play,
e eu vim aqui em restauração de dados, e eu mudar a unidade, aqui também muda, certo? Olha, eu mudo a unidade e aqui também muda. Perfeito, ó, tudo certinho, né? Em cima desse comando driver, que iniciar aqui um tratamento de erro, que é o on error. Dessa maneira eu já iniciei um tratamento de erro. Go to vai para. E aí eu vou dar o nome do meu tratamento de erro, que eu vou escrever trata erro, certo? Assim que eu clico na ferramenta driver 1, ele verifica se há algum erro. Se houver, ele faz o tratamento. Então, para que haja um erro, precisa ter um comando. Sem comando não tem erro. Então, aqui temos o primeiro comando. Se caso surgisse um erro, então ele vai fazer esse comando. Surgindo um erro, então a gente faz o tratamento. O tratamento de erro vai ser feito assim, ó, trata erro, que é o que está lá em cima, 2 pontos, damos um enter, espaço, e aí a gente começa if error.number. Aqui nós vamos informar o número do erro, tá? Se aparecer o erro, por exemplo, 68, então MSGBox vai aparecer uma mensagem dizendo erro, vai falar que tem um erro, espaço, né? Esse comercial é para continuar, né? Concatenar, error, ponto. Vou colocar a variável do erro, o número, né, do erro vai aparecer também para o usuário. Vou concatenar também pulando uma linha. Para pular a linha, quebra de linha, é VBCRLF, aí ele vai pular a linha. Espaço e comercial, concatenar novamente. Vou dar entre aspas dupla e vou escrever. Aí eu vou dar um espaço, vou dar uma quebra de linha novamente, espaço novamente, e comercial para concatenar outra informação. Selecione uma unidade válida. E aqui eu vou pôr uma vírgula. Aqui é o tipo de informação, eu vou colocar VB Information, que é somente uma informação, não é um erro, porque ele foi tratado. E aí colocar um título, dando vírgula, e aí o título eu vou colocar entre aspas dupla, eu coloco aqui unidade de disco inválida, certo? Bom, tá tratado o erro, só que a gente precisa achar uma solução para o erro não permanecer. Então, driver 1.driver, ele vai ser igual a quê? Ele vai voltar para a unidade C, que a gente sabe que a unidade C ela sempre está presente, né? Aí vamos colocar um end if. Eu vou colocar isso aqui como comentário e vou colocar assim, msgbox dir1. Então olha só o que vai acontecer. Quando eu colocar aqui, ó, C2 ponto e eu botar para restaurar, é porque eu selecionei lá o C2 ponto. Se eu colocar aqui, ó, Intel, ele vai colocar C2 ponto barra Intel. Se colocar aqui, ele vai colocar C2 ponto barra Intel barra logs. E aí vai, né? Então veja que ele está fazendo o quê? Ele vai receber o nosso caminho selecionado, que é onde tem o nosso arquivo de origem. Então eu vou colocar o quê? Eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar aqui dir1, tem que tirar o comentário aqui. Aí sim a gente já tem o dir1. Só que a gente vai colocar o quê? Um espaço, um e-comercial para concatenar. E aí vamos colocar aspas dupla, porque dentro de aspas duplas nós vamos colocar o quê? Um barra e asterístico. Se eu quisesse copiar somente alguns arquivos, eu poderia colocar .mdb, ele ia copiar todos os MDB. Um arquivo específico, eu colocaria o nome .mdb, certo? E seria o arquivo específico. Agora, como eu quero tudo que tem dentro dessa pasta, eu vou colocar somente asterístico, certo? E aí ela já vai automaticamente para a TechUtil, né? E aqui nós temos essa parte aqui. Então, feito isso, eu vou dar um play aqui. Então, veja que o meu banco de dados, ele tem informação. Agora eu vou fechar, vou vir aqui, vou colocar restaurar banco de dados. Veja que ele vai selecionar a opção. Então, eu vou selecionar essa opção aqui que está vazio o banco de dados e vou dar um restaurar. E aí vou fechar. E olha só o que ele vai acontecer aqui, ó. Se eu verificar meu banco de dados, ó, cadastro de cliente, ó, está totalmente vazio, certo? Por quê? Porque ele restaurou o banco de dados vazio. Agora eu vou vir aqui, ó, restaurar banco de dados, vou colocar aqui esse daqui, né, que eu sei que tem um conteúdo, vou restaurar e agora sim, se eu vier com o banco de dados, ó, cadastro de cliente, ele restaurou meus bancos de dados. Bom, pessoal, a videoaula fica por aqui. É claro que eu vou incrementar algumas coisas aqui, mas por hora deu para entender, né, como é que funciona, né, como é que vocês fazem aí.
Um grande abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até uma próxima videoaula.